Oi, se você é novo por aqui, eu sou a Marina, eu sou nutricionista e cozinheira e mãe. Eu e o Matheus moramos na nossa casinha com quintal e horta e galinhas e temos 2 filhinhos e um que tá chegando agora em dezembro, um outro menininho. Nesse canal a gente compartilha sobre alimentação saudável e o nosso dia a dia em família. Tá dando fome, né? Já tem alguns anos que a gente faz vídeos com ideias de café da manhã, almoço, lanche e jantar para a semana. A gente agora em 2023 já lançou o vídeo do café da manhã, vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ver. E vou deixar a playlist também dos anos anteriores para você pegar ideias. Essa segunda-feira foi dia de fazer peixe e para acompanhar eu fiz um ceviche de caju que ficou muito gostoso. Ele é feito com leite de castanha de caju, que é essa primeira coisa que eu tô fazendo. Eu deixo geralmente as castanhas hidratando em água e daí faço o leite, mas dessa vez eu esqueci, então eu tive que cozinhar as castanhas por 30 minutos antes de batê-las no liquidificador com água para fazer esse leite. Daí eu peneirei, mas não precisa peneirar se você não quiser, e esse leite deixa o seu ceviche mais assim untuoso, bem saboroso. Daí a gente pode passar para a parte de cortar os ingredientes e misturar, porque ceviche é fácil assim. A gente vai picar o caju, picar coentro. Se eu não tivesse 2 meninos que iam estranhar, eu teria botado pimenta dedo de moça também picadinha. Coloquei castanha de caju picadinha para dar um crocante, cebola roxa e daí temperei com suco de limão, sal, pimenta do reino e o leite de castanha de caju. Essa receita é interessante porque ela corta aquele gosto de apertado, sabe, do caju e deixa ele bem docinho em contraste com o limão e os outros ingredientes. É super refrescante, muito gostoso, todo mundo amou. A única dificuldade que eu tive para fazer essa receita é que eu tive que esconder os cajus da minha família, porque os meus 2 menininhos adoram caju. E mesmo comprando um monte, porque tava de promoção, né, deve estar perto da época ou algo assim, eu tive que esconder, porque senão eles iam comer todos, não ia sobrar nenhum para fazer ceviche. O prato principal foi filé de tilápia, um dos peixes mais fáceis, acessíveis que a gente encontra pelo Brasil. A gente mora em Brasília, então eu não tenho acesso ao mar, nem nada disso. O peixe aqui é uma coisa meio cara, mas filé de tilápia rola e eu resolvi fazer um filé de tilápia amoquecado. Como ele é o filé, eu não quero cozinhar ele do jeito tradicional que a gente faz moqueca, porque para fazer a moqueca tradicional, a gente coloca as postas de peixe, que demoram mais para cozinhar e não se desfazem. Então o que eu fiz? Eu fiz um molho com todos os saborizantes e depois que os vegetais já estavam bem cozidos, o sabor apurado daquele molho, aí eu coloquei o filé de tilápia no meio daquele molho para cozinhar. Então eu consegui uma textura boa no filé de tilápia e os vegetais também ficaram bem cozidos, macios. Eu tô usando o clássico para moqueca: cebola, alho, pimentão e tomate. Vem aqui, tem que falar pra câmera. Diga, Márcio, quer segurar a professora? Eu botei a cabeça pra cá e...
Eu coloco um pouco de azeite, né, para refogar tudo. E, inclusive, esse molho eu já fiz algumas vezes a mais para congelar uma parte e depois só finalizar a moqueca descongelando o molho e adicionando o peixe, cozinhando, sabe? Fazendo as últimas etapas. Então, funciona se você quiser fazer o dobro dessa quantidade de molho, né? O dobro de tomates, pimentões e congelar, você consegue, fica muito bom. E assim você adianta preparos para um dia que você tiver mais corrido, né? Depois que o tomate cozinhou bem e derreteu bem, eu adiciono leite de coco e nesse molho já um pouquinho temperado, boto um pouquinho de sal ali, eu adiciono o peixe. Filma o rosto dela, o rosto da mãe desapareceu. Mostra o rosto da mamãe, cadê o rosto da mamãe? Tá pesado? Tá conseguindo? Isso, segurou bem melhor agora ficou mais fácil, né? Isso, filho, muito bem. Tá filmando muito bem, filho. Legal. Isso. A gente trabalha de casa e na hora do almoço é um horário que as crianças estão ativas e ali na sala brincando, perto da gente, na cozinha, né, tudo integrado. Então é claro que elas vão ficar envolvidas e a maioria das vezes a gente tira essas coisas do vídeo, a gente não mostra pra vocês o que tá acontecendo por trás das câmeras, mas hoje eu quis mostrar que sim, tem pequenas mãos envolvidas em praticamente tudo que a gente faz. Tem pequenininhos chegando pra provar o ingrediente que eu tô picando direto. Se for um pedacinho de queijo, uma azeitona, uma frutinha que eu tô picando, sempre aparece um pequenininho pedindo um pedaço. Hoje o Aurélio se envolveu e ajudou na gravação, como vocês puderam ver. E apesar disso parecer ser um obstáculo ou algo que está atrapalhando a gente, eu escolho ver como uma oportunidade de viver esses anos deles pequenininhos com intensidade e envolvê-los nas coisas que são importantes pra gente. É um prazer poder trabalhar de casa e assim ter essas mãozinhas e esses pezinhos pertinho da gente, andando por aí, fazendo barulho e querendo participar. O peixe que eu temperei com sal e pimenta e coloquei no molho pra cozinhar ficou uns 10, 15 minutos cozinhando pra não ficar todo desfeito, né? E você pode colocar azeite de dendê pra servir, antes de servir, mas eu não coloquei hoje porque eu não tinha. E ainda assim ficou super gostoso. Um almoço que todo mundo apreciou. Ah, eu acho que eu fiz uma farofinha de banana também pra colocar junto, então foi o ceviche, salada, arroz, o peixe e a farofinha de banana. Um dos almoços que mais faz sucesso por aqui. Eu deixei mais informações e quantidades para vocês nas receitas aqui na descrição do episódio. Finalmente, as nossas galinhas estão botando ovos. Há alguns meses a gente comprou pintinhos, né? E aí os pintinhos cresceram, viraram franguinhos e agora já são galinhas maduras que estão botando ovos. E é um prazer pegar esses ovos fresquinhos. Gente, você quebra ele na frigideira, ele nem espalha direito, de tão fresquinho ele fica, sabe? Com aquela clara intacta. E com aquela geminha bem alaranjadinha, amarelinha, porque são galinhas caipiras, né? Elas têm o galinheiro delas, que é bem espaçoso, mas elas têm uma área também do quintal em que elas ciscam e ficam soltas. Então elas têm acesso a sol, a muitas graminhas e minhoquinhas e coisinhas da terra para ciscar e para comer. O Matheus, meu marido, cuida delas tão bem que ele até cria tenébrios, que são besourinhos e larvinhas para elas comerem também. Galinhas mimadas, mas vale a pena porque elas me dão ovos muito gostosos e
tão abundantes agora, porque elas estão botando bastante. Então a gente tem consumido cada vez mais ovos aqui em casa, o que é ótimo, porque ovos são extremamente nutritivos e muito, muito gostosos. E um dos jeitos preferidos de consumir ovos aqui em casa são ovos na caçarola, œuf en cocotte, né? Que é uma receita francesa bem fácil de fazer, apesar desse nome sofisticado. A gente vai cozinhar os ovos com um pouquinho de creme de leite em ramecãs com o topping que você quiser. Então hoje eu tô usando tomatinhos, que também são da horta, cebola, cogumelos, mas já fiz com alho poró, com espinafre. Você pode inventar o que você quiser. Você vai colocar um pouquinho de creme, os vegetais que você quiser, o ovo e depois um pouquinho mais de creme, um pouquinho mais dos vegetais e levar ao forno para assar em banho-maria. Em cerca de 15 minutos, 10, 15 minutos, você consegue aquela gema molinha e se você deixar mais 20, 25 minutos, você consegue a gema mais durinha. E fica muito gostoso o creminho junto com os vegetais, junto com a geminha do ovo. Nesse dia, então, eu servi esses ovos junto com sobras do dia anterior. Isso é coisa que eu faço sempre, viu? Então, se eu fiz arroz num dia, geralmente ele vai servir para o dia seguinte também. Aqui em casa a gente não se preocupa em comer arroz requentado. Eu provavelmente só completaria os vegetais, porque geralmente eles acabam de um dia para o outro. Então, fiz uns vegetais ao vapor, fiz feijão, porque não tinha feijão, os ovos e pronto, esse foi o almoço. O prato principal e o mais importante foram os ovos mesmo. Como os meus preparos na cozinha na terça-feira foram super simples, eu aproveitei para fazer o prato principal de quarta-feira já na terça. Então eu fiz uma coisa super prática também, mas muito gostosa, que é o recheio do rolinho primavera, mas para comer sem a parte de fora, sem a parte crocante, aquela massinha, só para comer o recheio mesmo com arroz. É muito gostoso, é muito fácil de fazer e ficou super bem de um dia pro outro na geladeira. Fiz na terça e a gente requentou na quarta pra comer. Fica mais gostoso se você usar carne moída suína, mas eu não tenho encontrado um supermercado aqui perto de mim que tenha servido carne moída suína. Eles não querem moer porque não querem ter a contaminação cruzada na máquina, então eles só moem a carne bovina e eu não consegui encontrar carne suína moída em lugar nenhum. Mas eu também já fiz essa receita com pernil de porco suíno. Eu cozinhei o pernil de porco, desfiei e adicionei essa receita. Mas nesse dia eu usei carne bovina mesmo e ficou ótimo. Eu primeiro refoguei essa carne bovina com um pouco de óleo de gergelim e depois adicionei cebola, gengibre, alho, repolho e cenoura e refoguei até que os vegetais estivessem macios e todos os sabores bem combinados. Daí, botei um pouquinho de cebolinha e deixei na geladeira. No outro dia, quarta-feira, eu só fiz os acompanhamentos. Então, já tinha arroz pronto e eu fiz brócolis no air fryer. Para fazer, eu botei um pouquinho de óleo de gergelim e shoyu e coloquei ele no air fryer por mais ou menos uns 15 minutos, naquele modo lá de vegetais, que eu acho que são 180 graus. Também fiz alguns cogumelos para acompanhar, que a gente adora aqui em casa. Fiz shimeji dessa vez, mas poderia ser shiitake. Qualquer cogumelo fresco daria super certo, porque é um jeito muito básico de fazer. Eu rasguei o shimeji com a mão e aí salteei um pouco de manteiga e um pouco de alho. E aí, quando ele tava dourado, brilhante, maravilhoso, eu adicionei shoyu. É só para temperar mesmo. Eu não usei sal praticamente nesse dia, eu temperei as coisas mais com shoyu mesmo. E o shoyu que eu uso não é um shoyu mais comum de encontrar no supermercado, que é aquele shoyu que tem
corante caramelo, realçador de sabor glutamato monossódico e tudo mais. Não, o shoyu que eu uso, geralmente eu compro em casas de produtos japoneses ou em casas de produtos naturais, e ele é um shoyu macrobiótico que é feito só com a soja, água, às vezes milho, e não tem nenhum tipo de aditivo, então ele é super saudável, é uma fermentação natural, inclusive, que tem diversos benefícios pra gente, então eu gosto de usar esse shoyu. Coloquei tudo junto ali na tigela e um pouquinho de gergelim por cima, e esse almoço ficou muito gostoso. E na sexta-feira dessa semana normal, a gente fez coração de galinha. Mas peraí, Marina, e a quinta? A quinta eu não gravei, sabe por quê? A gente comeu as sobras dos dias anteriores, porque isso é muito comum aqui em casa. Se tem sobrinhas, especialmente se é só um pouquinho de cada coisa, eu pego todas as vasilhinhas, eu aqueço tudo e a gente faz aquele esquema self-service, inclusive com sobrinhas às vezes do jantar também. Eu, no máximo, adiciono um vegetal ou outro. Se estiver faltando proteína, eu faço um ovo. Dessa vez eu não fiz, porque a gente já tinha carnes e proteínas e não tinha a necessidade, né, de fazer mais ovo. Mas eu faço isso. É muito comum que um dia da semana a gente tenha sobras. E eu gosto disso porque a gente não desperdiça comida e a gente come comidas que já estão prontas, gostosas. Então a gente aproveita tempo também. Ninguém se importa aqui em casa com isso, então essa é uma prática comum. Agora, na sexta-feira a gente fechou a semana com chave de ouro porque eu fiz um preparo favorito de todos, coração de galinha. Todo mundo aqui em casa ama, meu filho Aurélio, de 3 anos, devora esses corações de galinha. Eu só tempero com vinagre, orégano, azeite, pimenta do reino, sal, às vezes eu uso outras ervinhas, às vezes páprica e coloco na air fryer por mais ou menos uns 20, 25 minutos. Ele fica douradinho por fora e fica ainda bem úmido por dentro. E pra acompanhar, eu fiz uma farofinha com o que eu tinha de restinhos na geladeira também, por exemplo, esses talos de beterraba, o restinho do repolho que eu usei para aquele preparo, né, de rolinho primavera. Virou uma salada. Então, sexta-feira geralmente é um dia que eu olho a geladeira e falo, tá, como é que eu posso zerar isso aqui? Porque sábado tem feira, porque sábado e domingo a gente come muito fora, né, na casa dos nossos pais. Então, é um dia de aproveitar o que tem. A saladinha foi também super simples, como eu falei, eu usei aquele repolho que tinha sobrado, cenoura ralada, temperei com um pouco de limão, poderia ser vinagre também se não tivesse limão, sal, pimenta do reino, um pouquinho de azeite e cheiro verde, salsinha e cebolinha que eu peguei lá na horta. É uma saladinha afetiva pra mim, ela é tão azedinha e crocante. Os meninos gostaram também, isso eu fiquei impressionada. Eu não achei que eles fossem comer, mas eles comeram, eles pegaram os repolhinhos, o Aurélio, que já fala mais coisas, né, ficou falando que é azedinho gostoso e comeu a saladinha de boa. A gente serviu também tomate, arroz, feijão, então ficou farofa de talos de beterraba, a saladinha de repolho e cenoura, o coraçãozinho de galinha, arroz, feijão, tomate e alface. A gente tá também na fase de alface rúcula, porque a gente plantou bastante na horta, então a gente tem consumido bastante essas coisas. O coração de galinha aparece aqui em casa com certa frequência, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, porque ele é rico em ferro. E agora que eu tô grávida, eu tenho que prestar muita atenção nisso, mas as crianças também precisam de bastante ferro, bebês e crianças, eles estão numa fase bem sensível disso. Então eu tento incorporar coisas que tenham bastante ferro no nosso cardápio. O coração de galinha, em 100 gramas, para você ter uma ideia, tem 9 miligramas de ferro. Carne bovina costuma ter 2,4 miligramas. O feijão, que é super famoso por ter ferro, tem 2,2 miligramas a cada 100 gramas. E não é a fonte melhor de ferro, porque é um ferro vegetal, é um ferro não M. A gente absorve muito mais as fontes animais de ferro. Então, o coração é um campeão de ferro. O fígado, que eu já falei pra vocês, tem vídeo aqui no canal sobre como incorporar fígado de um jeito assim meio escondido, mas super gostoso. O fígado também é super campeão em ferro.
deixa eu ver, sardinhas, tem bastante ferro, mexilhões, tem bastante ferro, mas eu acho que o coração e o fígado são jeitos muito fáceis de você incorporar, né, além das carnes no dia a dia, além das leguminosas, e por isso eu coloco bastante no nosso cardápio. E aí, o que você achou dessas ideias de almoço? Elas são práticas para você e para sua família? Comenta aqui embaixo quais dessas preparações vão aparecer por aí, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!